Esse homem teve uma experiência chocante com uma criatura de outro mundo. Olá, pessoal! Em uma manhã gelada de dezembro de 1973, no interior da França, um homem comum daria início a um dos relatos mais singulares e debatidos da história da ufologia moderna. Seu nome era Claude Vorillon, um jornalista esportivo conhecido por seu estilo de vida simples, gosto por carros, paixão pela música e fascínio por ficção científica. Naquela manhã, enquanto caminhava sozinho por uma trilha próxima à cidade de Clermont-Ferrand, algo fora do comum cruzou seu caminho e mudaria sua trajetória para sempre. O silêncio da paisagem rural foi interrompido por uma presença que não fazia som, mas impunha sua existência com força quase hipnótica. Uma nave prateada, em forma de disco, que repousava suavemente sobre o solo coberto de geada. Claude observava com perplexidade a nave. O objeto tinha superfície metálica lisa, nenhum parafuso ou marca aparente, e parecia emitir uma leve vibração perceptível apenas pela pele. Ele não sabia se estava paralisado pelo frio ou por algo maior, mas permaneceu imóvel enquanto uma abertura se formava na lateral da estrutura. De dentro dela, emergiram figuras humanoides, de aparência incrivelmente semelhante à humana, mas com um detalhe impossível de ignorar. Eram belos de maneira quase incômoda. Os traços de seus rostos eram harmônicos, a pele clara sem qualquer imperfeição, os cabelos brilhantes, os olhos penetrantes e serenos. Entre todos, uma figura feminina se destacou, não apenas pela beleza física, mas por algo mais profundo, difícil de descrever com palavras comuns. A mulher extraterrestre parecia irradiar uma presença magnética. Claude a descreveu posteriormente como uma entidade que misturava perfeição estética com um tipo de paz espiritual incomum. Seus olhos grandes e claros transmitiam uma tranquilidade profunda, quase anestésica. Seus cabelos, longos e dourados, moviam-se com o vento como seda leve. Ela não caminhava, ela deslizava pelo chão. Ao se aproximar, Claude não sentiu medo, sentiu reverência. Não era excitação, nem desejo imediato, mas uma espécie de rendição interna, como se sua mente fosse induzida à confiança absoluta. Era como se tudo ao redor tivesse deixado de importar, e apenas a presença dela existisse. A comunicação com os seres, segundo Claude, aconteceu de forma direta e clara, mas não por palavras faladas. Ele afirmou ter compreendido cada mensagem por meio da telepatia. As ideias chegavam inteiras, completas, com nuances emocionais e imagens associadas. A mulher e os demais se apresentaram como membros de uma civilização chamada Elohim. Eles não eram divindades, mas seres altamente evoluídos, vindos de outro planeta. Declararam ser os verdadeiros criadores da vida na Terra, utilizando engenharia genética há milhares de anos para dar origem às formas de vida conhecidas. Para eles, o que as culturas antigas chamaram de deuses, ou Deus, nada mais eram que interpretações erradas da presença deles entre os humanos primitivos. Claude relatou que, ao ouvir aquilo, não sentiu incredulidade, mas uma sensação de reencontro com algo que sempre esteve presente, como se lembrasse de uma verdade antiga. Os Elohim explicaram que observavam a humanidade desde sua origem e que aguardavam o momento adequado para retornar de forma pública. Para isso, seria necessário que os humanos estivessem prontos, livres da violência, do fanatismo e do medo. Claude teria sido escolhido por sua capacidade de comunicação, sua mente aberta e seu papel neutro como jornalista. Ele deveria ser o mensageiro, aquele que abriria o diálogo entre civilizações, preparando o terreno para um novo tempo. O contato com a mulher extraterrestre, porém, extrapolou os limites da comunicação. Claude afirmou ter vivido com ela uma experiência de união física e espiritual, que não pode ser descrita como um simples ato sexual. Segundo ele, foi um rito sagrado, uma conexão simbólica entre criador e criatura. Ele dizia que o momento envolvia prazer físico, sim, mas também um tipo de êxtase transcendental que o fez sentir como se sua consciência fosse elevada a uma dimensão diferente.
Ele descreveu essa união como algo sereno, intenso e, ao mesmo tempo, puro. Algo que não envolvia vergonha, medo ou instinto, mas entrega, compreensão e reconhecimento mútuo. Durante esse momento de conexão, a mulher transmitiu a Claude imagens da história da humanidade, da origem dos seres vivos, das civilizações antigas e do que estaria por vir. Ela mostrou que as religiões haviam distorcido a realidade, transformando ciência em mito, tecnologia em milagre e visitantes em deuses. Ela não falava. Claude apenas sabia, absorvia. Disse que aquele contato marcava o início de uma nova etapa, que ele teria a responsabilidade de levar a verdade ao mundo, não para impor uma nova religião, mas para dissolver os antigos dogmas e abrir espaço para um entendimento mais racional, pacífico e libertador da existência. Claude ouviu tudo com uma mistura de encantamento e responsabilidade. Os outros seres permaneciam ao redor, observando, mas não interferiam. Era como se aquele momento entre ele e a mulher fosse íntimo e, ao mesmo tempo, cerimonial. Quando o contato terminou, ela se afastou lentamente e voltou à nave. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma promessa foi feita. Apenas uma certeza foi deixada. Aquilo era apenas o começo. Claude permaneceu ali por minutos, talvez horas, olhando para o céu, até perceber que a nave já não estava mais presente. Sentia o corpo leve, mas a mente pesada, como se carregasse agora o peso de um conhecimento maior do que podia expressar. Nos dias seguintes, Claude tentou retomar sua vida normal, mas tudo parecia irrelevante. As partidas esportivas, os artigos, os compromissos profissionais, nada mais fazia sentido. Ele evitou contar o que tinha vivido por medo do ridículo, mas a sensação de urgência crescia. Começou a escrever tudo o que lembrava, tentando registrar cada detalhe da experiência, cada imagem mental, cada sentimento. Não queria convencer ninguém. Queria compreender. No entanto, à medida que colocava no papel os acontecimentos, percebeu que aquilo precisava ser compartilhado. Era como se uma força o empurrasse a agir, a revelar. Nos meses seguintes, Claude começou a falar publicamente sobre o encontro. Inicialmente, enfrentou descrença, piadas e olhares de julgamento. Mas não recuou. Organizou palestras, publicou um livro com seu relato e passou a atrair pessoas curiosas com sua história. A forma calma e lógica como ele explicava o que viveu causava estranheza. Não havia histeria nem mistificação. Apenas uma firme convicção. Ele dizia: "Eu vi, eu ouvi, eu senti, e minha missão é contar." À medida que as reações se intensificavam, Claude sentia que precisava se afastar de sua antiga identidade para abraçar plenamente a nova missão que lhe foi atribuída. Foi então que, em 1974, apenas um ano após o encontro, ele tomou uma decisão definitiva. Deixou para trás o nome Claude Vorillon e passou a se apresentar como Rael. O novo nome, segundo ele, lhe foi dado pelos próprios Elohim e representava sua nova função como mensageiro. Com essa identidade, fundou o movimento raeliano, baseado nas informações e ensinamentos que recebera naquela manhã gelada. O movimento não era, segundo ele, uma religião, mas uma filosofia de vida fundamentada na lógica, na ciência e na reconciliação entre humanidade e seus verdadeiros criadores. O movimento raeliano cresceu em torno de alguns princípios fundamentais. A ideia central era de que os humanos foram criados em laboratório por uma civilização altamente avançada e que todas as religiões humanas, em algum nível, tentaram interpretar de forma limitada esses eventos. Para os seguidores, não há milagres, apenas ciência ainda não compreendida. A vida não surgiu por acaso, nem por ação de uma entidade sobrenatural, mas por meio de tecnologia aplicada com propósito. A morte não é o fim, e o espírito, entendido como consciência, pode ser recriado em novas formas por quem domina o processo de clonagem e transferência de memória.
Entre os pilares do movimento, Rael passou a defender com ênfase a valorização do prazer como caminho espiritual. Ele afirmava que o prazer sexual era uma dádiva dos criadores e deveria ser vivido com liberdade e responsabilidade, sem culpa ou repressão. Defendia também a paz absoluta, o abandono das armas e a superação de todos os nacionalismos. Para ele, a verdadeira evolução humana só ocorreria quando a ciência fosse usada para unir e libertar, e não para dominar e destruir. Essa filosofia causou polêmica, especialmente entre os mais conservadores, mas também despertou curiosidade em muitas pessoas. Rael não se colocava como um novo Messias, mas como um intermediário entre civilizações. Dizia que sua missão era preparar a humanidade para receber os Elohim de forma pacífica. A mulher que o recebeu naquele encontro era para ele mais do que uma visitante. Era um símbolo vivo dessa reconciliação entre razão e emoção, entre corpo e espírito. O contato íntimo não era apenas pessoal, era um gesto de união simbólica entre espécies. Era um marco. E a partir daquele momento, Rael passaria a dedicar toda a sua vida a espalhar essa mensagem, enfrentando resistência, críticas, mas também despertando um novo tipo de reflexão em milhares de pessoas. Esse foi o ponto de virada. O instante em que Claude Vorillon deixou de ser apenas um jornalista esportivo francês e se tornou Rael, o porta-voz de uma das doutrinas mais singulares e controversas do século XX. A experiência que viveu com a mulher extraterrestre, com todo o seu simbolismo e impacto emocional, serviu como alicerce de uma nova visão de mundo. Para ele, a humanidade havia recebido um chamado. E o que viria a seguir, tanto em sua jornada pessoal quanto no crescimento do movimento, seria construído sobre essa base profunda de revelação e propósito. Ao longo dos anos seguintes, Rael passou a se dedicar integralmente à divulgação dos ensinamentos recebidos. Ele viajava por diferentes países, realizava palestras e concedia entrevistas, enfrentando com serenidade tanto o interesse genuíno quanto o ceticismo agressivo. Para muitos, sua história soava absurda, fruto de delírio ou de estratégias de autopromoção. No entanto, o tom tranquilo, articulado e metódico com que ele expunha suas ideias contrastava com a imagem de fanatismo associada a líderes de seitas. Rael não pregava o apocalipse, não ameaçava castigos divinos, nem impunha sacrifícios. Sua proposta era simples, direta e desafiadora: abandonar mitos e abraçar o conhecimento científico como ponte para o espiritual. O movimento raeliano, apesar das críticas, começou a atrair pessoas que se sentiam deslocadas das estruturas religiosas tradicionais. Homens e mulheres que viam nas palavras de Rael uma alternativa coerente à visão punitiva e dogmática do mundo. O grupo se organizava em encontros abertos, reuniões filosóficas e debates sobre temas como ética científica, liberdade individual e o papel da sexualidade na evolução da consciência. Um dos pilares centrais era a proposta de construir uma embaixada para receber os Elohim quando a humanidade estivesse pronta. Essa construção, segundo Rael, deveria seguir padrões específicos indicados pelos próprios criadores, com espaço aéreo livre e localização neutra. Enquanto o movimento ganhava forma, a figura da mulher extraterrestre continuava sendo tratada por Rael com profundo respeito e reverência. Ele não divulgava seu nome, dizendo que sua identidade transcende qualquer designação humana. Para os raelianos, ela se tornou símbolo de um novo paradigma: a fusão entre beleza física, sabedoria científica e espiritualidade libertadora. Algumas representações artísticas feitas por membros do movimento tentaram retratar sua aparência, mas Rael sempre reforçava que nenhuma imagem poderia capturar plenamente a intensidade de sua presença. Para ele, aquele contato íntimo foi a mais pura forma de comunhão já vivida entre seres de origens diferentes. Ao contrário de outros relatos ufológicos que enfatizam medo, abduções ou experimentos invasivos, o caso de Rael se destacou por seu conteúdo simbólico e pela ausência de sofrimento. Ele nunca relatou ter sido forçado ou coagido. Ao contrário,
descreveu a experiência como profundamente respeitosa, com total consciência e consentimento. Isso conferia à narrativa um tom de paz que intrigava estudiosos e confundia críticos. Era difícil enquadrar sua história nos modelos clássicos de contato. Ela parecia menos uma invasão e mais um reencontro cuidadosamente planejado. E era justamente isso que Rael afirmava, que aquele momento foi preparado por milênios. As ideias do movimento foram gradualmente sendo formalizadas em publicações, documentos e traduções para diversas línguas. Rael escreveu vários livros nos quais detalhava os ensinamentos recebidos, abordando temas como a origem extraterrestre da vida, o papel da ciência na transcendência e a importância do prazer como ferramenta de desenvolvimento humano. Ele falava sobre clonagem, transferência de consciência e a possibilidade de vencer a morte através da tecnologia. Tais propostas não eram lançadas como promessas futuristas vagas, mas como metas alcançáveis por meio da pesquisa e cooperação global. Era um discurso ousado, mas coerente dentro de sua lógica interna. A sexualidade, frequentemente tratada como tabu em muitas religiões e culturas, era vista pelos raelianos como algo sagrado. Rael defendia a liberdade de expressão sexual como um direito inalienável, desde que exercido com respeito e consentimento. A experiência que viveu com a mulher extraterrestre era usada como exemplo de como o prazer podia ser vivido de forma elevada, espiritualizada e sem culpa. Essa visão atraiu tanto seguidores quanto duras críticas. Houve quem acusasse o movimento de promover libertinagem ou de tentar disfarçar intenções obscuras sob o véu da filosofia. No entanto, nunca foram encontradas provas de coerção, abuso ou manipulação nos encontros promovidos pelo grupo. Com o tempo, o movimento raeliano alcançou reconhecimento internacional, ainda que acompanhado de polêmicas. Suas propostas chocavam a estrutura de crenças predominante, especialmente no Ocidente. Mas Rael nunca recuou. Manteve sua postura de diálogo e insistia que estava apenas cumprindo uma missão. Ele dizia que não buscava ser adorado nem aceito por todos, apenas compreendido. Em entrevistas, repetia: "Não peço que acreditem em mim, peço apenas que reflitam." Essa abordagem direta e desprovida de imposição religiosa acabava desarmando parte das críticas, permitindo que sua mensagem alcançasse públicos diversos, inclusive entre cientistas, artistas e pensadores independentes. Os anos passaram e Rael permaneceu fiel ao relato original. Nunca alterou detalhes centrais, nem adaptou o conteúdo às conveniências do momento. Isso surpreendeu pesquisadores de comportamento religioso que notaram uma consistência rara em movimentos novos. Para os seguidores, essa fidelidade era prova de autenticidade. Para os céticos, era um indício de que, ao menos, ele acreditava verdadeiramente no que dizia. O fato é que a figura da mulher extraterrestre, com sua beleza serena e presença transformadora, permaneceu no centro simbólico de todo o movimento. Ela representava a ponte entre mundos, a suavidade com que a verdade poderia ser revelada sem violência. Além das atividades filosóficas e espirituais, os raelianos também se envolveram em pautas sociais e científicas. Defendiam os direitos das minorias, a legalização de tecnologias controversas e a liberdade de pesquisa genética. Estimulavam debates sobre temas éticos e buscavam influenciar políticas públicas com base na racionalidade e na compaixão. A figura de Rael se manteve ativa, mas nunca centralizadora. Ele encorajava a autonomia entre os membros, dizendo que não era guia, mas facilitador de um processo coletivo de despertar. Esse modelo horizontal de liderança contrastava com o estilo autoritário de muitas seitas e ajudava a sustentar a longevidade do grupo. Mesmo com todo o desenvolvimento, o movimento raeliano nunca deixou de retornar ao ponto inicial. Aquele encontro silencioso em uma manhã fria na França, com uma mulher que não era deste planeta, mas que representava uma nova forma de relação entre civilizações. O impacto daquele momento se espalhou por décadas, inspirou reflexões, fundou uma filosofia e reconfigurou a vida de milhares de pessoas. Para Rael,
nada daquilo era mito. Era memória viva. E enquanto a humanidade caminha entre dúvidas e esperanças, ele e seus seguidores continuam esperando pelo dia em que os criadores retornarão. Não para dominar, mas para se reconectar com aqueles que criaram, corpo a corpo, mente a mente, espírito a espírito. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.